Hoje, uma super, hiper, mega live com um cara que realmente é fodástico. É um cara que eu já admiro há muito tempo. É uma pessoa incrível, assim. E aí eu quero realmente que vocês conheçam o cara que, pra mim, gente, hoje é o referencial. Pra quem quer ser aprovado em concurso, pra quem quer ter propósito na vida, ele é um exemplo. E ninguém melhor do que ele pra contar. Então não adianta eu chegar aqui e contar pra vocês a vida dele, porque ele realmente me inspira. E eu confesso que quando bate um desânimo, eu vou no perfil dele, olho as mensagens e saio pra luta, e saio pra guerra. Marcelo Sobral é o nosso convidado de hoje. É uma pessoa que eu admiro, que eu respeito e que me inspira. Me inspira muito como profissional. E claro, gente, não tem como deixar de citá-lo, e eu falo mesmo dele em sala quando eu vejo aluno desanimado. E é por isso que eu convidei o Marcelo Sobral. Eu queria muito que meus alunos todos o ouvissem e aprendessem com ele, porque ele é sensacional. Então vou chamar o professor Marcelo Sobral para participar com a gente, e aí vocês vão conhecer que o cara realmente é diferenciado, que a gente tem que bater palma para ele. Então vamos lá puxar o Marcelo aqui para vocês terem a honra de ouvir o grande professor Marcelo Sobral. E aí, Boa Graciane? tarde, Sobral, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo bem. Eu tava aqui contando um pouquinho. Eu falei, gente, é um cara que eu admiro, que eu falo, eu tô até emocionada, assim, coração pulando, cara. Mas antes de começar, passou um filme na minha cabeça, Sobral. Eu tava Uhum, pensando como que eu comecei a te seguir. Eu tenho uma aluna, foi minha aluna há muitos anos, talvez minha primeira turma de Direito do Trabalho. E uhum. um dia ela chegou no estacionamento da faculdade que eu lecionava para me contar que tinha sido aprovada em segundo lugar no TRT Campinas. E Eita. eu falei, pô, Mariana, que bacana e tal. E como é que foi? Me conta. Ela foi me contar. Você tem que seguir o professor Marcelo Sobral. Foi ele, e aí ela foi contar, e foi onde eu te conheci, assim, pelas redes sociais. Comecei a te acompanhar e saber um pouquinho das histórias. E eu confesso que quando me bate um desânimo, assim, que tem dia que eu chego em sala, a aluna não tá querendo nada, não tá nem aí. Eu vou no seu Instagram, leio as mensagens e saio pra luta, igual doida. Então, brigadão por ser essa pessoa que motiva todo mundo ali pelo Instagram. Quando você fala umas verdades, às vezes dói. Aham. Aí eu saio É. chorando, pô, mas é assim mesmo. Então, você é o cara. E eu falo, gente, quer ser aprovado em concurso? Vai pro bonde do Sobral, porque Uhum, realmente é diferenciado. E aí eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua uhum, história. uhum, Porque eu acho que eu vou contar dois trechos que foram muito emocionantes para mim, que eu queria que você contasse um pouquinho disso, uhum. porque eu sei, assim, pelos seus stories, que quando você estava com 35 anos, você mudou completamente de Isso, vida isso. e foi muito bacana. E tem um relato seu no Insta. Na hora que eu leio esse relato, eu choro mesmo, que eu penso, gente, quando a pessoa quer, quando tem Uhum, propósito, muda tudo. uhum. Conta pra gente como é que foi É. isso. Vamos lá, então. Essa história dos 35 é o seguinte, eu tava, nessa época, eu já era oficial de Justiça Federal do TRT, e eu tava, assim, voando nas aulas, né, assim, dando aula já pelo Brasil inteiro, enfim, com o projeto caminhando bem. E aí, atividade física zero, né, Graciane, assim, tava completamente, literalmente fora de qualquer tipo de atividade e comendo muita besteira, então eu era muito conhecido como o professor Balafine. Sabe a Balafine azedinha? Aquela delícia? Pois A é. vermelhinha. Eu levava pacotes daquilo para a sala de aula. E aí você toma açúcar durante a aula e comendo besteira, e assim, no intervalo, joelho e depois hambúrguer. E assim, fazia uma refeição por dia, olha lá. O resto era comendo besteira, literalmente. E o que vinha na minha cabeça? Olha, eu trabalho demais, eu não tenho tempo, né? Quem não pensa dessa forma, né? Eu trabalho demais, eu não tenho tempo, eu não dá para mim. Aí, só que eu sou um cara muito movido a desafio, né? E na época o Uhum. rapaz que trabalhava comigo, ele falou exatamente isso para mim. Ele falou, pô, Sobral, você é o cara aí dos concursos aí, ajuda a galera a passar no concurso e tal, sabe a matéria, beleza. Mas emagrecer que é bom nada, né? Ah, minha senhora, pra quê, cara? Aí quando o cara me falou aquilo, eu olhei. E assim, aconteceu uma situação em BH especificamente. Como a gente, deixando claro aqui, quando eu falo essa questão do emagrecimento, não é uma questão de estética, é questão de saúde. Né? Muita coisa melhorou para mim depois que eu perdi peso. E aí, eu tava dando aula em BH, eu não esqueço isso. E o que acontece? Quando eu tinha ficado muito gordinho, Graciane, as blusas de botão, elas não aceitam que você engorde, né? Os botões vão fazendo assim, né? E aí, o que aconteceu? Eu tava explicando o assunto no quadro, Graciane, eu abri os braços, o botão
plá, estourou. Porque tava tão apertado. E foi aquela risada constrangedora na sala. Eu falei, meu Deus, eu preciso melhorar isso. Mas aconteceu exatamente com isso. Logo depois, esse rapaz me desafiou. Eu falei, cara, quer saber? Pois é, por que não? Por que eu tô deixando esse lado da minha vida assim, abandonado? E aí foi aquele negócio assim, né? Aí, a gente tem que, se você quer um objetivo, você tem que procurar o caminho do objetivo. Que é o quê? Vamos ao nutricionista, né? Para ele passar uma dieta pra gente e vamos procurar atividade física. A atividade física para mim não era problema, porque eu sempre fiz ao longo da vida inteira, né? Só tinha parado nessa época, mas fui ao nutricionista. E aí, em 3 meses, eu perdi 20 quilos. Foi assim, ó, botei 20 quilos para fora. Nossa! E aí, de lá para cá, Graciana, assim, isso foi em novembro de 2015, né? Então, são 4 anos e meio, aí, um pouco mais até, mais de 4 anos e meio, que eu fiz essa reeducação alimentar e não sinto saudade, assim, de voltar. Eu não quero dizer que eu não como pizza, de vez em quando eu como uma pizzazinha, mas não tem mais aquela coisa de, nossa, eu tenho que comer um pacote inteiro de biscoito agora. Eu perdi realmente o prazer nessas coisas e redescobri o prazer em, por exemplo, agora de fazer live com você, eu estava comendo uma maçã e uma banana. Vou comer doce, vou comer aquela maçã e uma banana. Comi, estou satisfeito e agora estou aqui batendo papo com você. Então, quando você alcança esses objetivos e coloca no propósito, como você estava dizendo aí agora, eu não conheço ninguém, Graciane, que efetivamente tenha se colocado no propósito e não tenha alcançado o resultado que essa pessoa quiser. Seja de emagrecimento, seja de passar no concurso, seja de ter sucesso com um negócio, seja de ter sucesso num relacionamento, sabe? Isso é muito importante. As pessoas acham que, casei, sou agora todo feliz. Não, cara, é uma construção diária ali. Você tem que alimentar também aquilo ali. Tudo que a gente quer que renda frutos e seja positivo, a gente tem que botar energia. Só que eu não vejo, Graciela, essa coisa de você botar energia quando você fala assim, pô, é um sofrimento. Não, é bom. É gostoso você alcançar os seus resultados. É gostoso você olhar lá na frente e, de repente, olhar para trás e falar assim, caramba, cara, olha que legal, tudo que aconteceu até hoje, olha quanta coisa foi esperada. E aí, eu falo para as pessoas, cara, tudo vale a pena, todo esforço é válido. Muito bacana. E como é que chegou a fisiculturista? Aí foi o desafio do desafio, né? Porque aí eu emagreci bastante, né? E voltei para os treinos, realmente não parei mais. E aí, com 2017, né, eu conheci o meu treinador à época, e aí ele começou a soltar uma coisa na minha cabeça. Pô, cara, tu é tão dedicado. Porque eu era, sempre falou, muito dedicado, né? Eu não faltava o treino, chegava no horário, fazia a dieta certinho. Ele falou assim, cara, pô, você é tinhoso, né, cara? Você não. Se chover, tu tá aqui, se nevar, tu tá aqui, tu tá sempre aqui. O que tu acha de competir, cara? Eu falei, pô, competir, cara, como é que esse negócio? Ele foi me apresentando. Falei, Marcelo, aí é o nível máximo da dedicação. Porque aí você tem uma proposta de alimentação. Porque, na verdade, o atleta ele se faz muito mais fora da academia do que dentro da academia, né? É uma alimentação assim. Eu tenho que comer 150 gramas, são 150, não são nem 151, nem 149. É muita disciplina. Eu falei, cara, vou me aventurar nisso aí. E essas questões, o Graciane, que me despertam o desafio, e eu já estava ali com 37 anos. Pô, eu estava subindo no palco um garoto de 23, né? Um garoto 15 anos mais novo do que eu. Eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio aí. E cheguei a levar algumas medalhas para casa, né? Mas aí é aquela hora de prioridade. Esse ano eu dei uma paradinha, porque realmente o fisiculturismo, o Graciane, às vezes as pessoas veem lá o cara fortão e atribuem tudo a um resultado simples, né? Não é não. É muita dedicação, mas muita, assim, muita. E disciplina pra caramba, né? Graciane, é um negócio assustador, assustador. Você não pode errar. E é o que a gente fala no esporte. O atleta campeão é o que erra menos. Porque, na verdade, errar todo mundo erra, né? Mas quem erra menos, ganha. E esse erra menos é ao longo de todo o ano, ali, o tempo inteiro fazendo a mesma coisa, sem errar, sem parar. Particularmente, como eu sou um cara, acho que já, de certa forma, disciplinado, então, por isso também eu me dei bem com o fisiculturismo. Eu gosto de ser disciplinado e eu gosto de me sentir desafiado. E aí fui lá aos 37 anos, subi o palco pela primeira vez. É sensacional. É muito bom te ouvir assim. E você vê que é possível. Sim, Desde que a pessoa sim. queira muito. E disciplina é algo que hoje, Sobral, eu confesso que quando eu chego em sala, eu falo, gente, tem que ler 10 páginas. E muitas vezes você vê assim, aluno, mas 10 páginas, isso tudo. Não dá para fazer um vídeo que é mais rápido. E aí, quando você me falou uma frase, agora eu falei que eu vou anotar e levar aqui para a vida, o atleta campeão é o que erra menos. Concurseiro também é assim, né? Mesmo eu acho que em todas as áreas, né, Graciane? Todas as áreas. Assim, eu quero que as pessoas entendam, às vezes eu falo assim, às vezes até eu mostro alguns vídeos com falhas que eu cometo, né? Você fica um pouco assustado. Falei, gente, eu sou humano. Sou carne e osso aqui, você apertar aqui, eu sou igual a todo mundo. Não sou super-herói, não. Eu também erro, mas porque eu estou sempre motivando as pessoas acham que eu não erro. Não, eu também erro. A questão é você minimizar essa tua quantidade de erros. E você ter uma certa programação do seu dia
onde você sabe o que vai dar certo e o que não vai dar. Exemplo, Graciane, a história das famosas... Hoje, o que mais se ouve é isso, ouvi isso de novo. Sobral, quantas horas líquidas eu tenho que estudar por dia para passar no concurso? Não sei. Não existe Depende, uma coisa... né? Depende de cada um. Qual o nível de conhecimento você está? Qual é a sua capacidade de absorção? Adianta você ficar lá 8 horas sentado sem absorver nada? Não é melhor você se dedicar durante 3 horas com afinco e não se distrair no WhatsApp ou no Instagram nesse período? Então, assim, as pessoas querem buscar modelos padronizados. E não existe isso. É de você também ter, por exemplo, o meu dia ele começa mais ou menos, Graciano, mais 7 horas da manhã e ele termina por volta de 11h30, meia-noite. Então, eu já sei as coisas que eu tenho que fazer ao longo daquele dia. Se eu falar, por exemplo, eu vou fazer 40 anos esse ano. Se eu falar para você, Graciana, olha, eu vou dormir 4 horas por noite, olha, um abraço. O Titi tá ficando velho que já não aguenta mais essas coisas, entendeu? Com 20 eu conseguia fazer isso. Hoje, com perto de 40, eu não consigo mais fazer isso, entendeu? Então, se eu falar, olha, eu vou trabalhar 18, 20 horas por dia, eu estou fadado ao fracasso. Porque eu não vou alcançar aquela meta que é impossível para mim. Agora, se as pessoas forem realistas e falar, olha, essa aqui é a minha rotina, vamos lá, o que eu tenho que fazer? Bom, eu sou casado, então tenho família. Ou então sou solteiro, tenho que arrumar minha casa. Eu tenho meu trabalho. Eu tenho que ir para a igreja. Tá, essas são as minhas tarefas. Vou dar um exemplo aqui. Dentro dessas tarefas aqui, qual o tempo que me sobra para eu estudar, para me preparar? Ah, me sobram 3 horas por dia. Ah, é muito pouco. Não, não é pouco. Não é pouco, Graciane. Certa vez, Graciane, tem muitos anos isso, eu falei para os alunos, assim como todo mundo, e você falou, entendi que você não chega bem, eu também não estava bem naquele dia. E eu gosto da Graciane com cronômetro, né, marcando o tempo que eu estou estudando. Graciane, eu tinha o dia inteiro para estudar. Eu estudei de manhã até de noite. Só que eu vou marcando no cronômetro o tempo que eu estou estudando. Se eu levantar para o banheiro, eu dou pausa no cronômetro. Graciane, imagine só. Um dia inteiro estudando. No final do dia, sabe quanto tempo de estudo deu? 1h40. 1h40 o dia inteiro. Eu procrastinei. Eu não estudei. Mas você levantava, pegava uma coisa, voltava? Levantava, ia lá, dava a volta, aí entrava no Facebook, aí ficava um tempo, aí eu, ai meu Deus, eu tenho que voltar para estudar. Eu voltava correndo. Aí sentava, aí ficava aquela manha lá. Pensa comigo. Se eu tivesse sido realista, assim, olha, eu vou estudar 3 horas. O resto do dia eu vou descansar, vou fazer outra coisa, vou ocupar minha cabeça outra coisa. O meu dia teria sido mais produtivo e eu teria feito mais coisas. Então, esse autoconhecimento das pessoas terem, Graciane, esse domingo agora, inclusive, hoje é terça, né? Esse domingo meu corpo desligou. Eu acordei e parecia que um caminhão tinha me atropelado. Eu falei, olha, hoje não adianta, eu vou ter que puxar o freio. E foi domingo de Páscoa também, foi bom que eu fiquei com a família. Mas assim, dei aquela descansada, me recuperei, vambora, vamos trabalhar porque a gente tem muita coisa a produzir. É a hora verdadeira, assim, né, Sobral? É a hora verdadeira, exatamente. O aluno quer um modelo padrão. Ah, são 8 horas, 7 horas. Não. É o tempo que você pode se dedicar com afinco àquilo que você se propõe a fazer. É claro que também tem gente que às vezes fala assim para mim, Graciane, olha, Sobral, eu sou casado, tenho 3 filhos, eu cuido da minha esposa, da sogra, da mãe, ou até ao contrário, a esposa cuida do marido, do filho, eu tenho 2 empregos, faço faculdade e faço trabalho voluntário. Eu quero passar no concurso. Eu falei, filha, peraí. Eu já ia te perguntar, e Sobral, tem jeito do cara que trabalha, tem família, tem como passar no concurso? Não, depende. Tem. Depende de como que ele vai usar essas horas, né? Sim, é como você vai otimizar as horas. E algumas vezes, Graciane, você precisa também renunciar a algumas coisas para você alcançar o seu objetivo. Né? É como eu digo, seria muito bom se a gente pudesse acordar, daquela estudadinha de meia hora, resolveu, guardou o livro na gaveta e vamos seguir a vida. Infelizmente, não é assim. Agora, não quer dizer, isso eu ouço bastante, concurseiro falando, ele tem mais condição de passar do que eu porque ele não trabalha e eu trabalho. Isso não existe. Eu tenho um exemplo de um aluno, Graciane, que hoje está no TRT, nona região, né? Ela era professora aqui no Rio de Janeiro, ela tinha 2 matrículas, então ela dava aula na capital, ela dava aula na cidade do interior, Graciane, 250 km de distância. E ela era casada e tinha filho. E ela passou entre os 10 primeiros do TRT9. Só que o que ela fazia? Como ela tinha esse tempo de traslado lá para a cidade dela, ela estudava no ônibus. Às vezes ela estava fazendo alguma coisa, colocava o fone de ouvido. Então, assim, quando a gente quer fazer, a gente vai fazer. E assim, a minha esposa fala muito isso, a Mariana Sobral, ela fala, olha, todos nós temos as chamadas desculpas verdadeiras. Quando eu falo desculpa, é um argumento verdadeiro. Olha, eu estou cansado, não vou estudar. Eu sei que você está cansado. O problema, Graciane, é que a prova, eu digo, a prova ela é totalmente insensível. Ela é um papelzinho preto e branco, com 5 opções, ou um texto dissertativo você fazer, que ele não quer saber se você ficou cansado, ficou triste, chateado. A prova é completamente sensível a esse. E quem chegar no dia lá e tiver conhecimento, vai colocar no papel e vai passar. Quem não tiver, não vai passar.
E é isso aí que eu, na hora que eu tô cansada, que eu vou lá no seu Instagram e vejo esses relatos, mas, pô, vou parar de cansar, vou parar de falar que eu tenho festa do meu melhor amigo e vou fazer o que eu tenho que fazer. É exatamente isso. Bom, gente, todo mundo que tá vendo Sobral, tá vendo por que que esse cara me inspira. Então, marquem no aviãozinho e chama aqueles amigos seus que procrastinam, que ficam inventando desculpa, que falam que a vida do outro é melhor, que a grama do vizinho é mais verde. Porque o Sobral, ele tem o dom, ele não ajuda as pessoas a passar em concurso, não. Ele empurra. Porque na hora que ele fala essas verdades, você toma vergonha na cara. E é isso que eu vejo, que a minha imagem sua é: ou você assume a responsabilidade, ou então, para de falar que é concurseiro, assume que vai ser desempregado e pronto. Isso, isso. Graciane, aí... esse jeito, assim, às vezes, os alunos me chamam de... Uma aluna esse dia me chamou de Shrek fofo. Eu achei engraçado o que ela falou pra mim, né? O Shrek fofo. Eu entendi o recado dela. E eu sei que muitas vezes as palavras que eu digo às pessoas descem um pouco duras. Porque muitas vezes também a vida não deu ainda as pancadas que ela vai tomar. Porque uma hora vai tomar, Graciane. Vamos lá, eu sou um cara de origem muito simples, né? E como eu vou fazer os meus 40 esse ano, eu tenho amigos da minha infância que hoje estão com 50, né? Que eram um pouco mais velhos, e hoje outros estão nos 30. Então, assim, essa faixa etária ali circulando, gente que era do meu círculo social. Graciane, eu tenho amigos que estão pré-50 anos e que, se eu olhar para trás, está explicado porque que hoje, com 50 anos, a vida dele não se resolveu. Porque ele nunca quis pagar nada de preço. É o famoso deixa a vida me levar. Ele vai levando ali, a maré vai empurrando, ele vai levando. Quando vê, o cara está com 50 anos e não construiu nada. E aí, como é que faz agora, aos 50? Tem gente que corre atrás, mas tem gente que não desperta, é impressionante. E tem gente que, infelizmente, vai morrer, né? E não vai despertar. Certa vez, um professor, Graciela, eu quero até que os jovens estão me ouvindo agora, prestem atenção nisso. Eu estava num curso preparatório, e esse curso preparatório tinha tanto curso para concurso público quanto para concurso militar. Então, em concurso militar, tem muitos jovens de 17 anos, né? 17, 18 anos, aquela faixa etária que ia entrar para o exército, marinho, por aí vai. O que aconteceu? A gente estava na porta do curso, estava prestes a começar a aula, e aí saiu um grupo de jovens, Graciane, de uns 17 anos, uns 5. Aí, vamos lá, e foram correndo. Aí o professor virou para mim e falou assim, olha que pesado que esse professor falou para mim, professor de geografia. Ele falou, Sobral, por isso que sempre tem que existir subemprego. Aí eu olhei para a cara dele e falei, pô, subemprego, cara? Ele cara, isso é condição que o cara vai trabalhar e mal vai se sustentar e vai fazer trabalho meramente operacional e nunca vai evoluir de vida. Por quê? Porque talvez esse moleque que estão saindo aqui do curso agora, o pai está pagando o curso preparatório militar, o curso é caro. Esse moleque, o pai não está nadando em dinheiro, o pai está se esforçando muito. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão matando aula para tomar cerveja. Eles fazem isso todo santo dia. Eles vêm para cá, se encontram, o pai não sabe com certeza, vai lá, vão pro bar, ficam tomando cerveja, acaba a aula, eles vêm aqui, dão um tchauzinho e vão embora. E aí alguém pode, antes que alguém fale assim, nossa, mas você está criticando, então quem tem trabalho operacional, não, peraí, eu limpei banheiro. Eu limpei banheiro. Só que quando eu estava limpando o banheiro lá com meus 17, 18 anos, eu falei, cara, isso é o que eu tenho para hoje. Mas eu não quero estar assim pelo resto da minha vida. Então eu nunca reclamei dos trabalhos que eu tive, já fiz tudo sem imaginar. Já fui garçom, já fui atendente de loja, já fui balconista, já fiz um monte de coisa na vida. Mas sempre pensando lá na frente. Fala, hoje eu estou nessa condição, hoje é isso que eu tenho, mas eu vou evoluir e vou estudar para poder chegar a um ponto melhor. Isso muito por influência dos meus pais, né? Meus pais falavam, olha, cara, aqui o caminho é estudo. Ninguém é talentoso, ninguém é bonito, ninguém é charmoso. Então não tem jeito. Se não nasceu com talento, vai ter que estudar. E eu sou a prova viva de que, pelo puro esforço, é possível você alcançar exatamente o que você quer. Sensacional. Sobral, e agora muita gente falando assim, agora eu não vou estudar, não, porque a gente está em época de coronavírus, a legislação está mudando, então vou esperar passar essas MPs para ver o que vai dar, como é que eu vou estudar. Dá para o cara esperar essas MPs passarem, ver se vai ter ou não validade, se vai ser aprovado? Como que é isso? Ou começa logo a estudar? Uma vez, Graciano, o professor de filosofia que eu tive, ele me falou um negócio muito interessante. Que, vamos dizer, então, estamos eu e você conversando aqui agora, né? E que na filosofia, o interessante é você tentar projetar o teu corpo para fora e você até se olhar inserido no cenário social, né? Mas tentando olhar de fora, vendo tudo que está acontecendo. Então, é quando eu viro para o aluno e falo para ele, olha, não precisa também fazer esse esforço todo, porque tem alguém que está aqui há mais de 10 anos envolvido com essa história de concurso público e que pode falar exatamente o que está acontecendo, cara. Há 10 anos, Graciane, eu vejo crises no mundo. Eu estudei em 2009, Graciane, praticamente logo após
crise norte-americana de 2008, a bolha lá de Nova York, a bolha dos Estados Unidos, perdão, que estava no caos no país naquele momento. O meu edital, Graciane, olha só que loucura, edital de técnico, analista e oficial de justiça do TRT. Sabe quantas vagas tinha para o edital inteiro? 3. 3. Ele botou assim, 3 vagas. Ele não disse nem para que era. Se era para técnico analista. Eu não estava preocupado com aquilo. Eu falo, cara, eu vou passar, eu vou botar meu nome na lista e a hora que Deus permitir, eu vou ser convocado. Eu vou fazer a minha parte. Eu não vou esperar cair do céu. Então, crise por crise, a gente atravessou várias ao longo desses anos. Nós perdemos a presidente da República, o país entrou em crise. Tivemos a crise fiscal, o país entrou em crise. Tivemos um presidente depois que foi envolvido em denúncia de corrupção, o país entrou em crise. Agora tivemos greve do caminhoneiro, o país entrou em crise. Temos agora coronavírus. Então, ou seja, sempre vai ter crise. E sempre na crise, como minha esposa diz, tem gente que chora, tem gente que vende lenço. E a maioria, Graciane, chora. Só que eu vou falar, então você está dizendo que a maioria não tem sucesso. Não, a questão não é essa. Eu estou dizendo que você pode sair da maioria e se destacar. Eu estou dizendo para você que, se dependendo da sua atitude, basta você sair daí de onde você está e vir para o lado de cada pessoa que vão se destacar. Porque, infelizmente, se pegar aqui, não sei quantos bilhões de pessoas nós temos no mundo hoje, mas Brasil, 209 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas, 209, vão nascer, viver, se envolver, morrer felizes com tudo? Não. Vamos ser realistas? Não. Então você precisa se destacar no meio dessa multidão. Eu não nasci de pai nem de filho, de pai nem de mãe rica, pelo contrário, não tenho sobrenome, não tenho nada. Eu vim exatamente com o meu esforço. E aí você fala assim, Sobral, mas então é a tua história. Não. Quantos alunos, Graciana, ao longo desses 10 anos? Essa menina que você falou, segunda colocada no TRT15, quantos alunos? Não é 1, 2, não, são centenas de casos. São vários. Pessoas que mudaram efetivamente de vida. E olha só que legal, Graciane. Hoje, meu Instagram chegou num ponto que não necessariamente concurseiro me segue. Olha que o rapaz me entrou em contato comigo esse dia. Sobral, eu não sou concurseiro. Eu faço medicina. Aí eu falei, caraca, que interessante, medicina. Pô, mas eu adoro as coisas que você fala, os estalos que você tem, os insights. Por isso que eu te sigo, cara. Pô, eu quero ser um médico assim. Aí começou a falar das projeções dele, que ele queria ser. Então, assim, em todas as áreas da vida, Graciane, seja você O meu marido é engenheiro e te segue. E te admira pra caramba. Ele chega me contando as casas, aí eu vou lá ver, nossa. Então, todas as áreas da vida. Eu não conheço uma área da vida em que você chegou ao sucesso e que as pessoas entendam o que eu quero dizer com sucesso agora. Sucesso não é apenas o sucesso financeiro. Não é isso. Sucesso é você olhar, falar que hoje, nesse momento, nesse time aqui, eu me sinto feliz, eu estou realizado pelas coisas que eu conquistei. Porque você conversa com as pessoas e fala assim, cara, me conta aí a tua história. A pessoa chega assim, né? Baixa a cabeça. Não, eu conto a minha história com o maior prazer, cara. Eu conto a história de quando eu... Por exemplo, eu trabalhava numa casa de festas, eu não tinha grana na época, em que eu pedalava 30 quilômetros para poder ir para casa de festa, porque eu não tinha grana para pagar a passagem do ônibus. Eu não tinha, sei lá, 2,50 que custava a passagem na época, então eu tinha que ir pedalando para lá. E aí eu vou olhando para tudo isso que aconteceu. O moleque saiu lá do subúrbio do Rio de Janeiro e, de repente, hoje dá aula no Brasil inteiro de matéria de direito, né? Que tem essa coisa, né? Academia jurídica, tem essa coisa, essa gourmetização que eu digo, né? Que eu acho que não deveria ser muito assim. Eu acho que a linguagem jurídica deveria ser uma linguagem mais acessível. A linguagem jurídica tem que chegar ao cidadão e não ficar apenas na academia, né? Pelo menos isso é o que eu entendo. Então, esse cara saiu de lá e hoje está aqui e sabe-se lá onde esse cara vai chegar. Para mim, o céu é o limite, o Graciane. E literalmente, se demora, eu vou até ultrapassar o céu. Se me deixar, é a única coisa que eu peço a Deus. Né? Eu sou um cara que acredita em Deus, quem não acredita eu respeito, mas eu peço a ele só uma coisa, Papai do Céu, saúde. O resto deixa comigo. Não precisa me dar nada. Não precisa me dar livro, não precisa me dar estudo, não precisa nada. Deixa que isso eu conquisto. Eu faço questão de conquistar. Mas peço só que o Senhor cuide do meu caminho, né? Me ajude a trilhar o caminho, porque eu sou um ser em evolução e eu tenho tendência a errar, e que o Senhor me dê saúde. De resto, pode deixar comigo que eu vou conquistar. Gente, tá todo mundo vendo por que eu admiro esse cara, né? Sobral, e aí qual que é o limite agora em constitucional? Constituição vai limitar a MP ou a MP vai poder legislar e fazer tudo no país? Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos conversar agora um pouco da parte jurídica, né? Assim, a galera entendeu o que é essa tal dessa medida provisória, né? Medida provisória do poder. Então, um ato praticado pelo presidente que tem força temporariamente de lei. Por isso fala medida provisória. Ela é uma medida que já tem força de lei em caráter provisório temporário. Que prazo é esse, gente? É um prazo de 60 dias, sendo prorrogável por mais 60 dias. Tem como estourar os 120 dias, Sobral? Não, hoje não tem mais. Já foi possível até 2001.
Hoje isso não é mais possível, né? Então até 60, mais 60 é o prazo que ela vai durar. E qual é o pressuposto para você editar essa medida provisória? Situação de relevância e urgência. Então, eu acho que assim, vamos só entender uma coisa, gente. Vamos devagar para a gente interpretar, porque hoje os corações são muito acelerados, Graciane. A galera vem com muito gás, né? Vamos devagar. Eu não tô nem me posicionei sobre MP ainda. Existe uma situação de relevância e urgência? Eu acho que isso é indubitável. Existe uma situação de relevância e urgência. Com base nessa situação de relevância e urgência, o que nós devemos fazer? Aí é que é a pergunta difícil, entendeu? Mas que existe, aí todo mundo sabe. Tem uma pandemia instaurada, existe uma situação de relevância e urgência. Vou dar um exemplo. A discussão lá entre o tal do isolamento vertical e o isolamento horizontal. São dois pontos distintos. Nós estamos adotando o horizontal, né? Todo mundo procurar confinar todo mundo. Em alguns lugares, algumas pessoas defendem o isolamento vertical, isola só o grupo de risco. Enfim, aí isso é uma questão que, para minha opinião, Graciele, fica para as autoridades de saúde. Mas a gente começa a observar, né? Bom, então a medida provisória é o primeiro passo nesse sentido. A 936, né, que foi editada agora, que deu muito rebuliço falando sobre isso, porque repercute nas contratações, né, diretamente. E nos salários, aí negociação coletiva e tal, e aí vai. Se o conteúdo é bom ou não, aí é outra história. Mas a gente tem que entender que, de fato, as medidas provisórias sendo editadas, elas estão sendo editadas sim, porque há uma situação de relevância e urgência. Agora, uma outra coisa que eu acho que pode surgir aqui, Graciane, é que estão surgindo muitos decretos estaduais e municipais estabelecendo restrição até a circulação de pessoas. Aí o pessoal fala assim, Sobral, isso é constitucional ou inconstitucional? Eu falei, calma, vamos lá. Vamos entender primeiro qual é o fundamento desse decreto. Existe uma coisa chamada poder de polícia. E quando a gente fala poder de polícia, não é poder de polícia quando pensa em polícia militar, polícia civil, não é isso. Poder de polícia nada mais é do que você restringir o individual em favor da coletividade. Restringir o individual em favor da coletividade. Exemplo, você sai do seu trabalho, tá doido para chegar a casa à noite, está dirigindo seu carro. O que você queria fazer? Pegar o carro e ir reto e chegar à tua casa. Só que não tem um sinal vermelho no meio do caminho? Tem. Ele está restringindo a tua circulação temporariamente em nome da segurança no trânsito. O que é isso? Poder de polícia. Se tiver uma blitz na rua, está restringindo momentaneamente. Se tiver uma fiscalização. Então, o poder de polícia nada mais é do que você restringir comportamentos individuais em favor da coletividade. Por exemplo, eu vi agora, há pouco tempo na televisão, um decreto que me chamou a atenção. As instituições religiosas, pelo menos a maioria que eu tenho visto, não tem promovido cultos ou reuniões. Eles têm feito transmissão pela internet, né? E o que eu acho até que é bastante razoável. Né? Fica lá 2 ajudantes no máximo, câmera e a plateia vazia e transmitindo a cerimônia pela internet. Foi numa cidade até de Minas Gerais, Graciano, eu não me recordo agora a cidade, onde fiscais da prefeitura ingressaram, foi uma missa católica, ingressaram no meio da missa, mandando para a missa. Só tinha 3 pessoas na sala. E aí o padre ficou naquela situação assim, eu lembro, mas como assim vou para a missa? A missa está transmitida ao vivo aqui agora na internet. São ordens do decreto da prefeitura. Então, olha a discussão difícil agora. Até que ponto pode chegar essa restrição do individual em favor da coletividade? Até que ponto? Na minha percepção, Graciano, claro que o agente fiscal da prefeitura estava atuando ali com base no decreto, na ordem que ele recebeu. Ele nem é o culpado pela situação em si. Mas até que ponto nós podemos restringir a individualidade em favor dessa coletividade? E qual é, de fato, o interesse coletivo agora? Né? Porque se você vai verificar o que as autoridades têm falando, ninguém sabe dizer exatamente até quando a gente vai viver nesse momento de restrição. Ninguém sabe. E o que eu tenho percebido, não sei como é que você está aí na tua cidade, Graciane, aqui no Rio de Janeiro, hoje eu saí para poder ir ao mercado, estava faltando algumas coisas aqui em casa, eu vi um movimento na rua que me assustou. Assim, como eu tenho ficado muito recluso, quando eu saí, olhei, eu vi assim, falei, tem muita gente aqui na rua. Eu estou começando a perceber que as pessoas já não estão mais, talvez, tolerando, né, esse período todo de restrição. Só que, afinal, gente, qual é a medida efetivamente adequada? Nós temos a Ministro da Saúde, né, que, pelo que eu tenho percebido, tem recebido uma boa aprovação popular, né, nas medidas que ele, especialmente, vem tomando. E a recomendação dele continua sendo a restrição de circulação. Mas o que me preocupa também com isso, Graciane, quando as pessoas falam assim, é melhor uma empresa falida do que uma pessoa morta. Eu concordo que morto eu não quero que ninguém fique. Mas as pessoas têm que entender que uma empresa falida não é só um empresário chorando triste. São famílias também passando fome. Então, a discussão não é binária, assim, 0 ou 1. Não, nada é bom, gente. Nem pessoas morrerem é bom,
nem economia quebrar é bom. É porque quando fala economia, Grazi, as pessoas têm aquela visão, o capitalista, super poderoso. Não, Exatamente. não. Eu tô falando de aluno meu, Graciane, que tem uma lojinha pequenininha na cidade dele e que quebrou. Quebrou, exatamente. Falou, Sobral, não tenho mais dinheiro. Minha vida acabou, eu não sei o que fazer agora. Então eu quero que vocês entendam isso, que não é tão fácil você ficar dizendo que dane-se a economia, porque a economia, ela impacta exatamente na existência das pessoas. Porque sem alimento, sem o básico, a gente não sobrevive. Agora, até que ponto nós devemos restringir? Vamos continuar acompanhando as medidas governamentais. Na minha opinião, por exemplo, uma restrição do tipo para um culto que está sendo transmitido pela internet para 3 pessoas é um tanto desproporcional. Agora, que nós, de fato, temos algumas medidas restritivas a serem tomadas, eu acredito que isso seja razoável dentro do cenário que está apresentado aí agora. Show. Sobral, e MP, mudou alguma coisa em administrativo, constitucional? Como é que é? Uma coisa que é importante falar, o Graciane, o aluno me falou assim, hoje e eu percebi a confusão dele. Ele falou assim, Sobral, em virtude do estado de calamidade pública, né, que foi anunciado pelo governo, então, foi uma pergunta super peculiar. Ele pode restringir o direito dos idosos nas agências? Eu falei, para. Calma aí, tem nada disso, está confundindo as coisas. Olha só, calamidade pública, gente, como o governo anunciou, é uma coisa muito simples. Isso está com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? O que essa Lei de Responsabilidade Fiscal traz? Basicamente, responsabilidade no gasto do dinheiro público. Então, ela estabelece alguns limites de gastos. Como você está vivendo a pandemia, o governo está precisando gastar mais, então o estado de calamidade pública deixa frouxinho esses limites de gastos. Então, o governo pode gastar mais. Então, não é que o estado de calamidade pública permite que o governo tranque as pessoas em casa. Não é isso, tá? Então, o estado de calamidade pública, vamos deixar claro, é para isso, é para afrouxar gasto público. Qual seria a medida, Graciane, que efetivamente poderia impactar em restrição a direitos? Estado de defesa e estado de sítio, que são 2 medidas previstas na nossa Constituição. São medidas de momento de instabilidade institucional. O estado de defesa, ele fala que a instabilidade ela é em locais certos e determinados. Ou seja, é como se eu tivesse um problema especificamente no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, em Porto Alegre. Só que o corona não é um problema específico dessa cidade. Ele é um problema praticamente de âmbito nacional. É claro que com mais repercussão no Rio e São Paulo, mas ele é um problema de âmbito nacional. E aí, se você migrar para o estado de sítio, que é a medida mais grave, ele já fala comoção grave de repercussão nacional. E para você ter uma ideia do estado de sítio, quão grave ele é, além de comoção grave de âmbito nacional, que alguns entendem que seria o caso do corona, é equiparada à guerra. Ou seja, a guerra também seria um motivo para você decretar o estado de sítio. E, por exemplo, no estado de sítio, Graciane, você literalmente pode suspender o direito de reunião das pessoas. Sabe essa história fica a discussão? Não pode reunir mais que 4, pode reunir mais que 5. Se decretar o estado de sítio, você suspende, literalmente. O governo ele nomeia um executor da medida e esse cara pode promover diversas restrições. Uma delas seria exatamente a suspensão do direito de reunião. Em nenhum momento eu vi o governo se movimentar nesse sentido, né? De realmente pensar no estado de defesa e no estado de sítio. O que ele está fazendo é, de fato, atuando por meio de medida provisória. Mas a medida provisória, até o momento que eu tenho observado, tem repercutido mais na seara trabalhista, né? Na seara administrativa, constitucional, não. Porque se você tem observado também, Graciane, existe um certo impasse entre o nosso presidente da República e a maioria dos governadores e prefeitos, né? Eles estão falando linguagens diferentes. E chegou um momento até que o Bolsonaro cogitou a possibilidade de, por decreto, instituir praticamente todas as atividades como serviços essenciais para todo mundo conversar e voltar. Olha, instauraria um caos no país nesse momento, a verdade é essa, né? Onde, tudo bem que nós temos pluralidade de ideias, mas o que a gente menos quer são autoridades públicas brigando nesse momento. A gente não precisa disso agora, né? A gente precisa que eles caminhem no mesmo sentido. Então, essas medidas restritivas, gente, que estão acontecendo e podem continuar acontecendo e podem se multiplicar, porque a gente não sabe até que ponto a doença vai evoluir, elas são fundamentadas basicamente no poder de polícia e têm sido expedidas por meio de decreto do chefe executivo, seja decreto federal, decreto estadual ou decreto municipal. Show. Sobral, e aí uma coisa que sempre eu mesmo fico em dúvida. Se passar o período da medida provisória, se essa pandemia durar, por exemplo, passarem 120 dias que seja. E aí? Aí funciona vai precisar assim. de lei. Qual é o mecanismo que a gente tem lá na Constituição? Então você tem aqui, 60 dias, pode prorrogar por mais 60. Quando a MP cai, olha que interessante, Graciane, ela não era esse período todo? Cai tudo. Então, ou seja, tudo que você praticou nesse período, com fundamento da MP, em tese, cairia junto. Então, o que a Constituição ela traz como mecanismo? Que cabe ao Congresso Nacional
editar um decreto legislativo para regular as situações desse período. Então, ou seja, para não ficar um vazio legislativo, né? Porque os 120 dias, pum, morreram. Então, o Congresso tem que editar um decreto legislativo. Na prática, Graciane, o Congresso tem editado esse decreto? Não. Então, o que acaba acontecendo? A Constituição fala assim, se o Congresso Nacional não editar esse decreto, no período de vigência da MP, fica valendo MP. Então, em tese, quando passar dos 120 dias, era para a MP morrer. E aí caberia ao Congresso ditar a norma para valer naquele período. Mas se o Congresso não edita essa norma, a MP fica valendo. Então, é o que eu acho que vai acabar acontecendo, né? Se a MP não vier a ser convertida em lei, pelo menos é a praxe no Brasil, esses 120 dias teriam que ser regulamentados pelo Congresso Nacional, mas o Congresso Nacional normalmente não regulamenta e acaba ficando valendo o texto da medida provisória. Ai, show. Até hoje está sendo votada uma medida provisória que é do contrato verde e amarelo. Isso. Porque aí o Congresso teve que voltar para justamente não acontecer isso, né? De não ficar valendo. É isso. Bom, aí. E aí até aproveitando, eu vi que o Francisco te pediu um salve aí. Ah, Francisco, abraço para ti, meu garoto. E o pessoal comentou que Nova Serrana, que é uma cidade aqui de Minas, que é um polo de calçados, está em crise. E realmente, assim, não tem muita gente comprando, a cidade parou. E está tendo demissão em massa. Então o pessoal tá... E aí tá falando aqui que tava com saudades das suas lives, falando que você é um grande exemplo, o Nico. E aí, por aí vai. Aí cheio de elogios pro Sobral e muito jóia e todo mundo dando um ok. Bom, e aí tem mais uma pergunta aqui. Se o decreto legislativo é uma opção mais democrática do que o estado de sítio, na sua visão? Então, vamos lá. O decreto legislativo, vamos só entender, ele é a regulamentação do período da medida provisória. Então, quando você pensa em decreto legislativo, você pensa em medida provisória que perdeu efeitos, né? Eu acho que eu captei a pergunta dele. A medida provisória e o decreto legislativo, elas não têm tanta força restritiva quanto o estado de sítio. Sim, sem dúvida. No estado de sítio, o colega perguntou, acho que passou o nome dele aqui, agora eu perdi. Fonte Boa. Fonte Boa, né? Fonte Boa perguntou. No estado de sítio, que a gente nunca teve, tá? Deixando claro isso, a gente tem diversos direitos que podem ser restringidos ou, como até disse, até suspensos no período do estado de sítio. Como ele é uma medida muito drástica, não se cogitou, apesar de algumas vozes, alguns juristas terem levantado. Olha, temos uma comoção grave de âmbito nacional, seria o caso aqui da gente pensar em estado de sítio. Outros já falaram que não, que a gente não teria, de fato, pressuposto para isso. Mas, sem dúvida, se viesse um estado de sítio, seria muito mais drástico do que a gente está vivendo agora, sem dúvida. Show. Sobral, e aí muito concurseiro e pessoal de OAB, eles estão preocupados se eles estudam as MPs, porque não vai sair edital nesse momento, mas que pode sair a qualquer momento, inclusive ainda em vigência das MPs. Se essas MPs caem ou não nos concursos, se o edital sair durante a vigência da MP. Entendi. Vamos lá. Essa pergunta é boa. Assim, Graciane, eu não acho que nesse ponto tenha certo e errado. Na verdade, agora eu revelo que é a minha opinião, né? Apenas. As MPs, a MP 808, aquela que veio depois da reforma trabalhista, foi 808, né? 808, Isso, 808, né? E que não foi convertida em lei, né? Então, ela veio a reforma trabalhista de 2017, veio rasgando a alma, a MP 808 deu toda uma aliviada e depois ela não foi convertida em lei. O que eu conversei com os alunos na época? Eu falei, gente, olha só, eu já cansei de ver MP que não é convertida em lei. E os editais de concurso, Graciane, eles falam expressamente: considerar-se-á a legislação em vigor na data de publicação desse edital. Gente, olha a cláusula. Considerar-se-á a legislação em vigor na data de publicação desse edital. Aí imagina, vem uma medida provisória, rasga a alma, muda tudo. Aí o cara faz assim, ó, troca isso tudo todinho. Aí ele fica lá, tempo todo estudando MP. Deu 120 dias, a MP não é convertida em lei, e um mês depois sai o edital cobrando legislação em vigor. Pô, o cara criou uma zona na cabeça dele. Eu particularmente, prefiro esperar a MP. Mas eu digo, ó, eu sei que tem gente que trabalha de outra forma, que é logo da MP. Eu não acho que tenha certo e errado. Pela minha experiência, eu prefiro, como são 120 dias, é um prazo delimitado, eu prefiro esperar a MP. E aí verificar o que vai estar em vigor na data da publicação do edital. Particularmente, por exemplo, o concurso da área trabalhista, né? TRT, a gente não tem previsão de sair nenhum agora. Então, não vejo um concurseiro de TRT, porque ele se preocuparia com isso. O OAB é uma preocupação, né? Porque são 3 exames por ano. Vai ter que verificar quando dá a publicação do edital. Exatamente. Mas a pergunta é, a OAB, será que ela vai lançar o exame agora? Então, essa pergunta também... Porque ela adiou sem data, por enquanto. Adiou sem data, né? Adiou sem data. Então, vai ser agora, nesse momento? E acho que o restante da galera que pega também um pouco de procuradoria municipal, procuradoria estadual, pega essa parte trabalhista também.
Enfim, a minha recomendação é nesse sentido, esperar a validade da MP. Mas, e uma coisa que é importante, Graciane. A MP, ela acaba sendo o tchan da história, né? E o que às vezes eu vejo o cara preocupado? É como se ele estivesse preocupado com a cereja do bolo, sendo que ele nem fez o bolo ainda. Ele não fez o básico. O cara não sabe o que é interrupção e suspensão do contrato de trabalho. O cara não sabe o que é um acordo coletivo e convenção coletiva, diferenciar de sentença normativa. Você entende, Graciane? Então, constrói o básico primeiro. Constrói o básico, faz sua base de estudo, né? Faz aquilo que você sabe. Porque, assim, o direito do trabalho não mudou de ponta a ponta. Os institutos ainda estão aí. Né? Você conheceu os princípios trabalhistas, os requisitos da relação de emprego. Você tem que saber. Fez essa base, aí depois vamos pensar na cereja do bolo, né? Acho que aí é mais interessante. Joia. E tem duas perguntas e as duas estão ligadas, então vou aproveitar e fazer as duas aqui de uma vez. O Vitor está perguntando se então a Constituição não autoriza governador, prefeito restringir o direito de ir e vir. E o Siga-me os bons, governador ou prefeito pode restringir direitos via decreto? Sim, acho que dá para responder as duas ao mesmo tempo. Gente, todos esses decretos são expedidos com base em poder de polícia. O poder de polícia nada mais é do que restringir medidas individuais em favor da coletividade. Então, não é que a Constituição, como eu digo, não autoriza. Não, o chefe executivo o tempo inteiro expede decreto com base no poder de polícia, criando normas de restrição. Isso é um fato, tá? E muitas vezes essas normas têm que estar fundamentadas na lei. A pergunta difícil, Vitor, não é se autoriza ou não autoriza, é até que ponto pode restringir. Entenda, essa é a graça do direito. Graciane, uma vez eu vi um professor falando um negócio que eu achei fenomenal. Ele falou assim, olha, por que o direito é mais legal que matemática? Porque matemática, você tem o número 0 e aqui você tem o número 1. Então aqui em tese você tem um espaço finito. Só que entre 0 e 1, você tem uma infinidade de números. A graça do direito é buscar o ponto ótimo. Ora aqui, ora aqui, ora aqui, ora aqui. Então entenda, o direito não é binário, gente. Até que ponto... Pode ou não pode restringir o direito de vir? Se a pessoa falar assim, então tem que ser falando, se o prefeito restringe, eu já ouvi isso, diminui a circulação de ônibus na cidade, ele está tirando o meu direito de ir e vir. Calma. Gente, vivemos um estado de situação de excepcionalidade. É claro que isso vai repercutir de alguma forma na nossa vida. Mas a pergunta é até que ponto. O exemplo que eu dei. O caso lá que foi lá e dissolveu a missa católica porque tinha 3 pessoas reunidas. Será que é razoável e proporcional? Então, entenda que a discussão ela vem nesse sentido. E quando o colega perguntou aqui, os sigamos bons, governador, prefeito pode ter direito por decreto? Sim. Essa é a medida tomada pelo chefe do Poder Executivo. É um ato privativo deles para poder expedir normas nesse sentido. Normas fundamentadas no poder de polícia do Estado. E a última pergunta que tinham me mandado é, e se for um decreto municipal, pode confrontar algum federal? Essa é outra pergunta também difícil. Por quê? Vamos pensar no nosso vizinho aqui de baixo, Uruguai, né? Uruguai é um estado... Voltei? Voltou. Vamos lá. Uruguai é um estado unitário, né? Ou seja, é um centro de poder só. Nós vivemos uma federação. E uma federação em 3 níveis. Nível municipal, nível estadual e nível federal. A nossa Constituição, ela faz uma repartição de competências. Vou dar um exemplo. A energia elétrica que está aí na sua casa agora é um serviço da União. Gás canalizado, se estiver na sua casa, é um serviço dos estados. Transporte local é um serviço dos municípios. Isso está dividido na Constituição. A Constituição foi lá e fatiou, um pouquinho para cada um. Mas certas medidas, elas não necessariamente têm essa divisão sequenciada. São as matérias, por exemplo, que chama de competência comum. Aquilo que é de interesse de todos. Vou dar um exemplo. Proteger o meio ambiente. Proteger o meio ambiente é função só da União Federal? Não. Tanto que você tem parque municipal, você tem parque estadual. Então, a proteção do meio ambiente é algo que está ligado tanto à atuação da União, dos estados e dos municípios. Certo? Beleza. Tá. Então, nós temos agora uma crise de saúde pública. Vamos lá, o SUS, gente. Sistema Único de Saúde. Ele é só da União? Não. Quem participa do SUS? A União, os estados, Distrito Federal e municípios. Todos eles participam. Então, nós temos uma questão de saúde pública envolvida agora, onde todas as entidades federativas atuam. Logo, todas as entidades federativas podem exercer poder de polícia. Concorda comigo? Se todas elas atuam, todas podem exercer. O que seria o mundo ideal? Que nossos governantes estivessem alinhados no discurso. Ora, vamos caminhar nesse sentido. Senão, pode gerar uma coisa chamada conflito federativo, o que pode gerar até uma discussão judicial. Por exemplo, um decreto federal contrário ao decreto municipal e vice-versa.
Se talvez a pergunta do colega for no sentido de se existe alguma hierarquia entre o decreto federal e municipal, não existe, tá? Não é porque a União é mais poderosa e tem a chave do cofre, porque tem mais dinheiro mesmo. Não existe hierarquia jurídica entre a União, Estado e município. Agora, havendo um conflito, é possível que isso seja judicializado, tendo visto que todas as entidades têm competência para expedir normas de polícia nessa área, porque todas as entidades atuam na área da saúde, beleza? Show. Sobral, eu sei que você gosta muito que as pessoas fiquem dando opinião na sua vida, fazendo comentários, mas tem duas pessoas que podem dar, que é Mariana e Manu, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu queria que se fosse para Manu, tipo, Manu chega e te pede um conselho. O cara tá lá perdido, falando, olha, Sobral, o que você me recomenda fazer? Eu tô na dúvida se eu estudo para concurso, como que eu começo? O que você recomenda para esse cara? Hoje, então, mais do que nunca, assim, né? Vendo, eu como minha esposa da iniciativa privada, né? Eu vejo ali a luta dela todo santo dia. Vamos lá, gente. Quem efetivamente agora está menos preocupado com essa situação do corona? Os servidores públicos estáveis. Até os não estáveis, na verdade, ninguém está sendo exonerado por causa disso. A União continua lá pagando a remuneração dos seus servidores, enquanto o pessoal aqui fora está perdendo emprego. Eu recebi esses dias, Graciane, um rapaz. Olha que situação complicada. Empregado de uma empresa há mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Imagina o cara trabalhar mais de 20 anos numa empresa. Então, assim, até então, ele estudava para concurso comigo, mas ele tá assim, pô, Sobral, mas eu estou muito bem lá onde eu estou. Ele sempre falava isso. Sabe aquele cara vai e volta? Ele vinha e voltava, vinha e voltava. Não deu outra. Trocou. Olha o que aconteceu. O dono da empresa faleceu, assumiu o filho. Pronto, acabou. Trocou a administração da empresa, olha, não quero mais você aqui. Então, assim, a iniciativa privada, gente, ela tem essa fragilidade, isso é um fato. Então, é muito difícil hoje para quem está dependendo da iniciativa privada. Está literalmente sem remuneração, está sem salário, está sem saber o que fazer. E você vê a MP agora, que a Graciane já vem falando sobre elas, trazendo várias medidas de flexibilização e deixando claro aqui, olha, eu não quero me posicionar nesse ponto a favor ou contra da MP, porque eu acho que o motivo da live não é essa. Mas eu quero que vocês entendam, gente, que essa situação está afetando a todos. Como eu digo, o Brasil é formado principalmente por microempresas e empresas de pequeno porte. E eu tenho alunos que são pequenos empresários que estão quebrados, que não sabem como vão sustentar, não sabem como comprar comida. Porque como eles estão muito próximos a mim, Graça, eles me contam essas histórias. Então é muito complicado a gente ficar demonizando o empresário e só o trabalhador que está sofrendo. Não, a situação está ruim para todos nós aqui. Então, vivendo mais nesse cenário, Graciane, se eu puder dar uma dica para minha filha, mas como eu digo, que ela seja o que ela quiser, ela vai ser o que ela quiser. Mas se eu puder dar uma influenciada, eu falei, filha, vamos fazer um concursinho aqui, vamos, vamos buscar estabilidade. Né? Aí você vai falar assim, pô, Sobral, mas você já foi servidor e saiu. Bom, aí eu concordo contigo. Eu fui servidor, fiz minha vida lá dentro, ganhei muita coisa com isso. Quando eu falo muita coisa com isso, não é no aspecto financeiro, é com o aspecto de vida, de crescimento profissional e pessoal. E me identifiquei em algo que eu literalmente amo fazer, que é estudar para concurso, dar aula para concurso. Isso é que eu amo. Tanto que todo dia, Graciane, quando eu preenchi uma ficha de hotel, eu sempre fiquei muito hotel, quando tinha lá na ficha, eu nunca escrevia oficial de Justiça Federal. Eu escrevia professor. A Mariana falava assim, pô, mas tu passou num concurso tão difícil, por que você escreve professor? Eu falei, não sei, cara, porque eu olho no espelho de manhã, eu vejo um professor, cara. É isso que tá na minha mente. Então, se eu puder dar uma influenciada nela, claro, sempre respeitando a vontade dela de fazer o que ela quiser, mas falar, filha, vamos buscar a estabilidade aqui pra gente construir nossa vida primeiro. E depois que você tiver isso, aí você efetivamente vai lá fazer o que você quiser. Show. Tô vendo aqui a Mari, que foi minha aluna no Sul, e aí ela falou assim, advogar tá igual uma montanha-russa. Uma hora agora tá em cima e outra embaixo. E aí, nesse momento, realmente, é exatamente isso, né, Sobral? O cara que tem estabilidade tá muito mais tranquilo. Tá muito mais tranquilo. Aí, por último, só tô vendo aqui o pessoal falando saudade de você, Thaís tá colocando aqui saudade Sobral, se der salvar a live, vou salvar, ela vai ficar salva aqui no meu perfil. Claro, não vou deixar o pessoal deixar de ver o Sobral falando aqui. Suzana colocando que você é demais. E aí eu queria que você deixasse os contatos, quem quer estudar com o Sobral e quem quer ser empurrado pelo Sobral para passar no concurso, qual que é o melhor caminho para te procurar? Você segue no Instagram? Como é que aqui no Instagram, eu respondo todo mundo, Graciane. Acho engraçado que os alunos falam assim, é o Sobral mesmo que tá falando aí? Eu tenho que gravar um áudio, né? Eu falei, não, sou eu aqui, não tem assessor, sou eu mesmo, porque nesse ponto, eu não sei se é uma qualidade ou defeito, eu sou bem centralizador. Eu gosto de eu mesmo ter o contato diretamente com o aluno, não gosto de terceirizar esse ponto. E como eu digo para o aluno assim, cara, se você está perdido,
Mas você fala assim, Sobral, como uma vez o cara falou pra mim, eu quero mudar de vida, eu não quero mais isso aqui onde eu tô. Isso aqui pra mim não me deixa feliz. Eu quero passar no concurso, eu quero buscar minha estabilidade. Me ajuda a pensar numa coisa? Ajudo. Mas é como eu sempre digo pro aluno, eu vou te dar as opções. Eu nunca vou dizer pro aluno, Graciane, faça esse concurso. Porque a opção tem que vir dele. É a questão da autorresponsabilidade, certo? Mas como o aluno não sabe o que tem por aí, vamos conversar. Eu vou botar as cartas na mesa aqui para você. Isso aqui é o que existe. Agora, independente da opção, Graciane, o que eu queria só assim deixar como recado, acho que a gente está caminhando já pro fim da live, deixar como recado para a galera aí, é o seguinte. Hoje eu estava pensando numa coisa aqui interessante. Eu estava andando pela rua, pensando na nossa live mais tarde, no que a gente ia conversar quando eu fui lá ao mercado. Muitas vezes as pessoas querem resolver os seus problemas, e quando eu falo problemas como um todo, gente, tá? Não só profissional, pessoal, de relacionamento, com comportamentos passivos e não com comportamentos ativos. Explico. Um aluno me procurou e falou o seguinte, Sobral, eu vivo com muito sono, eu não consigo estudar, eu bato a cabeça no estudo e realmente eu preciso tomar alguma coisa para poder melhorar esse sono. O que ele queria? Um comportamento passivo. Ele queria pegar uma pílula, engolir, acender o olho e começar a estudar maravilhosamente bem. Aí eu vou na malícia começando a puxar as informações dele. Falei, calma aí, vamos conversar, cara. Como é que é a sua rotina? Aí dá aquela rotina mais um. Falei, não, me conta ponto a ponto. Que hora você acorda? O que você faz? Como é que é teu dia? Graciane, olha só a rotina do cara. O cara, sem qualquer programação alimentar, né? Comendo muita besteira, se entupindo de açúcar, esse é o primeiro ponto, isso influencia na tua qualidade de sono, né? Te deixa muito sonolento. Um cara que não faz nenhum tipo de atividade física. Um cara que não dorme direito, porque ele falou, pô, Sobral, eu pego o celular, começo a entrar no YouTube e eu fico vendo vídeo até 3 horas da manhã. Eu falei, cara, se você somar tudo isso, é isso que está te impedindo de dormir bem, para você poder descansar e estar bem no dia seguinte. Conclusão, esquece a pílula mágica. Não tem uma pílula de café para eu te dar. O que você precisa é ter comportamentos ativos e mudar esse e esse comportamento. E muitas vezes, quando eu falo isso para o aluno, Graciane, ele fica meio assustado. Porque na cabeça dele, o que ele queria era só tomar a pílula. Era só que alguém apertasse um botãozinho nele e falasse assim, pronto, resolveu. Gente, a vida não é resolvida por comportamentos passivos. São comportamentos ativos. Você quer emagrecer? Vá ao nutricionista. Faz uma alimentação. Faz o básico. Corta besterol aí, corta refrigerante. Para de ficar comendo hambúrguer o dia inteiro. Eu te prometo que dá para conseguir fazer isso, tá? Você quer passar no concurso? Estude. Você quer empreender? Coloque energia no seu negócio. Você quer ter um relacionamento de sucesso? Invista no seu relacionamento. Você quer ser um bom pai, um bom filho? Invista nos seus pais e nos seus filhos. Tudo que você tiver que alcançar resultado positivo, gente, você vai exigir comportamentos ativos. Que você faça. Não fique esperando alguém fazer por você. É claro que receber ajuda é bom. Eu digo sempre que se eu estou onde eu estou, muito disso aqui eu agradeço a minha esposa. Ela foi uma mola propulsora para eu poder chegar até aqui. Mas o mérito é meu. Se eu disser que foi ela que me colocou aqui, não. O mérito é meu. E muitas vezes ajudado por ela. Assim como eu também ajudo também. Então, seja você o dono do seu mérito. Seja você o dono do seu resultado. Eu tenho certeza que se você procurar a Graciane, ela vai te ajudar. Assim como se você me procurar, eu vou te ajudar também. Mas a responsabilidade de fazer vai ser sempre sua. Beleza? Show! Trajeto mais curto nem sempre é o melhor, né, Sobral? Não. Não tem atalho. Não tem atalho. Não tem atalho. Qualquer área da vida, não tem atalho. Nossa. Pô, obrigada. Eu tô vendo aqui até o comentário do André Knupp, que eu vi que ele comentou até lá no Insta. E o Knupp foi da minha sala, na UFMG, quando a gente estudou. Uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. E mandou um abração para você aí. E mandou Sobral, pra ti, meu amigo. eu acho que todo mundo deu para ver o porquê que eu te admiro. Eu te admiro muito, eu já te falei isso em outro momento, mas realmente a sua fala deixa a gente com vontade de sair correndo para fazer as coisas, colocar no planner o que tem que fazer milimetricamente cada horário. Então, sem palavras para te agradecer pelo que você é, pelo seu jeito de ser, pelo incentivo que você dá para a gente e que você tenha muita força, garra e saúde para continuar fazendo esse trabalho. Você é foda, com PH maiúsculo. Então, obrigada mesmo e fica a minha admiração, viu? Recíproco, Graciane, muito obrigado pelo carinho. Fiquei muito feliz com o convite, especialmente assim, para a gente poder falar dessas coisas do dia a dia, né? E se eu puder dar
O último, eu disse que era o recado final, né? Agora prometo que é o último. Porque a gente quer botar, como eu digo, a gente quer passar para as pessoas aquilo que é bom para a gente quer compartilhar isso. Gente, as aulas estão aí para todo mundo, né? Os professores estão aí para todo mundo. E como eu sempre digo, a aula é a mesma para todo mundo. Por que um aluno passa e outro não passa se a aula é a mesma? O que destaca, então, não é o seu post-it mais organizado, não é o seu melhor material, não é isso. Porque é igual para todo mundo. O que vai destacar é a vontade efetiva de cada um querer alcançar aquele resultado. E se precisar da gente, a gente fica aqui à disposição para poder ajudar vocês, beleza? Obrigado, Graciane. Ai, brigadão, Sobral. Minha admiração e respeito, viu? Você é demais. Beijo para ti. Um beijão.